Olá amigos, amiguinhas, vamos elevar o nosso pensamento em Deus Pai Todo-Poderoso, aos bons espíritos que nos acompanham e que a paz de Jesus abençoe a todos. Para o nosso evangelho de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o evangelho capítulo 4, lá no item 5, que fala sobre reencarnação. No item 5 diz o seguinte: Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se não estivesse com ele. E Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Jesus retorquiu-lhe: em verdade, digo-te, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. E respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus observou: pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas, digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho, mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Isso está lá em João, capítulo 3, versículo 1 a 12. Que tipo de lição a gente pode tirar nesse evangelho, né? O que a gente pode entender por esse evangelho, né? Então, primeiro, que juízo fazia Nicodemos a respeito de Jesus e por quê? Quem que ele achava que Jesus era e por quê, né? Então Nicodemos acreditava que Jesus era um enviado de Deus, com a missão de instruir os homens. Ele assim pensava porque, sabendo dos prodígios que Jesus fazia, reconhecia que ninguém poderia executá-los se Deus não estivesse com ele. Então Nicodemos acreditava, né, que Jesus era enviado de Deus e os milagres só podia ser feito por alguém que fosse enviado de Deus. E aí ele diz o seguinte também, né? Mestre, sabemos que viesse da parte de Deus para nos instruir, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazem se Deus não estivesse com ele. Então é isso que Nicodemos entende de Jesus. Mas a que Jesus se refere quando afirma ser preciso nascer de novo para ver o reino de Deus? Então não é como Nicodemos pensava, né? Voltar a entrar no ventre da mãe. Na verdade, que somente pela reencarnação temos a possibilidade de resgatar débitos do passado e construir nosso progresso espiritual, habilitando-nos assim a ver o reino de Deus. Uma existência é insuficiente para que alcancemos o necessário aperfeiçoamento. Então Jesus já explicava que tem que nascer de novo, não é uma vez só, mais uma vez. Então uma existência não resolve, não é suficiente. E ele diz também, né, que deve nascer da água e do Espírito. Então, na época, achava-se que tudo vinha da água. A água era a provedora de tudo. Tudo nasceu da água. E Jesus, então, usa esse termo, né? Tem que nascer da água e do Espírito. Então, o que ele quer dizer com isso, nascer da água e do Espírito? Para entender esta passagem, precisamos reportar-nos à época em que Jesus falava e levar em conta o que então se conhecia sobre as ciências físicas. Naquele tempo, a água era considerada o símbolo da natureza material e o único elemento gerador da vida, donde renascer da água significa voltar à vida com o corpo físico. Por outro lado, daquela época até hoje, o espírito é símbolo da natureza inteligente. Assim, renascer do espírito corresponde a renascer com sua alma. Mais um trechinho, Jesus diz o seguinte: em verdade te digo, se um homem não renascer da água e do Espírito,
não poderá entrar no reino de Deus. Então é isso que ele diz, né? Para que o homem entre no reino de Deus, é preciso renascer novamente, né? E ter um novo corpo. Então a gente poderia pensar o que Jesus quis dizer quando ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus não só distingue o corpo do Espírito, como evidencia a origem de cada um. Então o corpo vem de um lado, o Espírito vem do outro, esclarecendo que o corpo gera outro corpo, mas não gera o Espírito, pois só Deus, o Espírito Supremo, que a tudo preside, pode criar o Espírito. Então deixa bem claro nesse Evangelho também isso, né? O corpo vem do corpo, o corpo gera o corpo, mas o Espírito não. A formação do corpo é independente do Espírito, que lhe presiste. Então o Espírito existe antes do corpo, de modo que os traços físicos transmitidos aos filhos pelos pais nada tem a ver com as características morais, as quais o Espírito não herda, mas traz consigo. Então o Espírito traz características morais. Dentro de uma família, dois irmãos do mesmo pai e da mesma mãe têm características diferentes. Porém, o DNA, como a gente diz hoje, são iguais. Também, o que a gente pode interpretar quando Jesus diz o seguinte: o Espírito sopra onde quer. Ouve-lhe a voz, mas não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Então, o que ele quis dizer com isso, né? Ele quis dizer o seguinte, que tanto em relação ao Espírito de Deus, que sendo onipresente está sempre em toda parte, e não podemos localizar, como o Espírito do homem, que ao reencarnar tudo, esquece das existências anteriores, nada sabendo do que foi, nem do que virá a ser. Então o Espírito, quando ele está livre, a gente não pode ver, não pode localizar, mas porém quando está encarnado, ele esquece o que ele tinha antes. Então, se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber seria de onde ele veio, porque se ele conheceria o começo. Então, se a gente não conhece o começo, não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Então, diante da surpresa de Nicodemos, né, ante tais ensinamentos, Jesus acrescenta, né, e ele reafirma a verdade de suas palavras, a autoridade do seu testemunho, decorrente da suprema sabedoria que detinha como Espírito puro. Então Jesus, né, fala para Nicodemos: você tem que acreditar em mim. Jesus não deixa dúvidas quanto à veracidade de suas palavras pertinentes à reencarnação do Espírito ou pluralidade das existências ao afirmar: não dissemos senão o que sabemos, e não damos testemunho senão do que temos visto. Então Jesus sabia e tinha visto. Essa pluralidade das existências, né, é uma das bases dos princípios também da doutrina espírita. Então podemos tirar uma lição, né, de todo esse evangelho, que cada nova existência é ocasião de progresso, que a misericórdia infinita de Deus nos concede para que logremos alcançar mais rapidamente seu reino. Agora, cabe-nos administrar bem cada instante da nossa vida, devotando-nos à caridade e à prática do incessante bem. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Encerramos aqui mais uma parte do capítulo 4. Que todos tenham um bom domingo.